Hoje eu tenho, né, o prazer e a honra de apresentar o meu amigo Adilson, né, de Oliveira. Tá? O Adilson tem assim, um histórico, né, impressionante aí na carreira dele, que eu vou falar. O mais importante, provavelmente, ele morou junto comigo. Nós moramos na mesma república, então é realmente um prazer apresentar. O Adilson, ele fez o doutorado, graduação, mestrado, doutorado, assim como eu, na Universidade Federal de São Carlos, tá? E ele é professor titular na Universidade Federal de São Carlos e ele faz sua pesquisa em supercondutividade e magnetismo. Ele é o coordenador de difusão do CEPID, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, não é isso? O que está escrito aqui? Colunista da ciência. Colunista da ciência hoje online, isso é importante. Né? Desde 2006. Desde comigo, por favor. Desde 2006, 2019 ele foi laureado com o prêmio Ernesto Burke de Divulgação de Ciências e Físicas pela FDF. Também foi um reitor nomeado, né? Isso eu posso falar, obrigado. E também foi o reitor, né, que venceu as mais votado, para oficiar o último, né, reitor mais votado, infelizmente, por causa do último governo, né, ele não foi indicado, tá bem? Mas esse, né, eu acho que tá, mas o Adilson, né, tem um longo histórico aí já também, né, em divulgação científica, que é importante, tá? Então, além da carreira dele nessa área de supercondutividade e magnetismo, tem aí, né, de longa data uma dedicação, desde a época, né, nossa época lá de República, ele já, né, trabalhava com isso, já tinha esse interesse, tá? A gente nem percebia ainda quando isso era relevante, hoje a gente está percebendo, tá, né, tomando conhecimento. Bom, Adilson, vou deixar de falar, um prazer enorme tê-lo aqui e a palavra fica com você. Obrigado ao professor Marcos pela essa introdução, agradecer também a Leide pelo convite, né, e é um prazer estar aqui novamente aqui no Instituto de Física, aqui da Unicamp, e poder falar um pouquinho sobre a divulgação científica. Parece que eu não vou precisar do microfone, né? Porque eu falo meio alto. Então, só aproveitando para dar um aviso, a presença já está regularizada, tá bom? Professor, só dá um ok ali no instantinho. muito bem, esse ok. Lá em cima. Ele está para trás aqui da apresentação. Se ele continuar só esse detalhe, acho que não tem problema. Não, acho que não tem problema. O slide ele está passado. Será que ele não tem que dar uma informação que está sendo filmada? Tá. Posso ficar na esquerda, não sei porquê. Mas, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema que eu acho que é muito importante, pois há uma necessidade de nós, todos que estão aqui, são cientistas ou algum dia sonhou a ser cientista, ou outros ainda estão à procura de se tornar um cientista num certo momento. E aí eu costumo dizer uma coisa, esse é um ponto de vista meu. Quanto tempo eu posso falar mesmo? Até umas 3 horas, assim? 50 minutos. Tá. Esse é um ponto de vista que eu tenho, que eu acho que é importante, que quando a gente se refere a qualquer professor de universidade, etc., muitas vezes a gente chama de docente, professor, mas poucas vezes nos chamam de cientistas, não é? Quando a gente fala de imprensa, principalmente, né? Cientistas são cientistas da NASA descobrindo tal coisa, né? E, para mim, eu sempre penso o seguinte, qual a diferença entre um cientista e um pesquisador? Tá? É uma reflexão que eu sempre faço, eu acho que é importante, quero compartilhar com vocês, justamente porque eu estou falando que a divulgação científica é fundamental para a carreira do cientista, estou colocando isso como uma pergunta para vocês. Então,
Eu quero expressar o que eu penso que é um cientista, tá? Pesquisador é aquele que pesquisa. Todo cientista, ele é um pesquisador. Mas nem todo pesquisador é um cientista. Porque, na minha opinião, o cientista é aquele que consegue olhar além daquilo que ele faz. Então, aqui nós somos da área de física, cada um pesquisa, faz sua tese aí num certo assunto muito específico, etc. Fica um doutor nesse assunto, né? A gente tira um título de doutor. Mas será que com esse conhecimento que a gente tem e aprendeu, a gente consegue olhar para os outros lados, outros temas, outros assuntos, inclusive além da própria física? Não sei se vocês, estudantes aqui da pós-graduação, já pararam para pensar um pouco nisso. Eu vou estudar lá e vou resolver um problema extremamente específico na minha tese de doutorado ou de mestrado. Normalmente é assim, ninguém faz uma tese que vai revolucionar a física. Poucos, como Einstein, assim, fizeram isso, mas acho que nós aqui, réis mortais, fazemos o nosso trabalho, publicamos um artigo numa área muito específica, que inclusive até eu vou comentar a respeito disso, que está exatamente envolvendo a ideia da divulgação científica. Mas será que esse conhecimento que a gente tem, ele pode servir para outra coisa? Essa é uma questão que eu gostaria que vocês pensassem. E aí, no final, se for o caso, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Porque eu imagino, essa é uma visão que eu tenho, minha opinião muito pessoal, vocês podem discordar, mas eu imagino o seguinte: quando a gente vai formando, a gente vai estudando, como para virar um cientista, é como se eu estivesse andando num raio de uma imensa circunferência. Essa circunferência toda eu estou representando por todo o conhecimento que a humanidade tem em todas as áreas. Então, nós somos capazes, de repente, andar num dos raios dessa circunferência. E na medida que nós vamos aumentando o nosso conhecimento, a gente vai atingindo determinadas superfícies dessa circunferência. E chega uma hora que eu tenho um certo conhecimento que eu furo essa superfície, eu chego no máximo dessa superfície, eu furo. Veja, é um raio dessa circunferência, é um ponto numa superfície gigantesca. Esse é o conhecimento que nós dominamos. Porém, se a gente tem uma visão de ser cientista e ter um olhar um pouco mais interdisciplinar, na hora que eu consigo furar essa circunferência, consigo chegar na superfície dela, eu posso olhar para os lados e começar a aprender mais coisas. Pois todo esse treinamento do método científico, na forma de questionar, na forma de entender, todos os conhecimentos que vocês adquiriram desde lá do jardim da infância, né? É uma trajetória, né? Se a gente vai colocar, é uma trajetória de quase 15 anos do ensino, desde o ensino fundamental, ensino médio, depois mais 10 até virar um doutor, certo? Nessa trajetória de quase 25 anos, a gente aprendeu um monte de coisas. As outras coisas que a gente foi aprendendo, né? No livro de ficção científica que gosta, naquele jogo que vocês gostam muito de jogar, eu sei, podem confessar que gostam de jogar aqueles jogos todos em rede, etc. A gente tem todo um conhecimento que, se a gente conseguir olhar para eles e conseguir articular com toda essa capacidade de raciocínio e pensar, a gente pode ser realmente um cientista, alguém que está disposto a resolver qualquer problema que a humanidade nos apresentar. Tá? E talvez o exemplo melhor de cientista dessa forma é o Richard Feynman. Tá? O Feynman era um cientista que tinha uma visão extraordinária para todos os assuntos que você pudesse imaginar. E uma capacidade também extraordinária de explicar a ciência. Quem não conhece, mas leia o livro 100 lições de Feynman, um livro de divulgação científica do Feynman, que são 6 palestras que ele apresentou, né, para o público em geral. E ele vai explicar toda a física que a gente pode imaginar, do movimento até a elerodinâmica quântica, tá? Com exemplos absolutamente simples que qualquer um pode entender. E aí está o talento, né, desse grande cientista, prêmio Nobel, etc. Né? Vocês sabem que justamente o Feynman trabalhou com a elerodinâmica quântica, ok? Mas foi ele que foi chamado para resolver o problema do Challenger quando explodiu. O que um físico teórico de elerodinâmica quântica vai entender de engenharia que explodiu o ônibus espacial? Mas, pois é, foi ele que justamente teve a sacada de uma borracha que congelou com oxigênio líquido e quebrou e explodiu o ônibus espacial. Tá? Então, esse é um exemplo que eu dou para vocês para a gente olhar. Todo o conhecimento que a gente tem, a gente pode usá-lo e transformá-lo para resolver qualquer problema do mundo. Basta a gente querer aprender mais, além daquilo que a gente estuda, e também ter um olhar
diferente, tá? Então, a ideia, eu vou fazer uma introdução para vocês sobre o conceito da divulgação científica, que a divulgação científica também é uma área do conhecimento, tá? Para vocês terem uma ideia, eu participei por 4 anos como membro do CA do CNPq na área de divulgação científica. E o CA do CNPq dá bolsa de produtividade na área de divulgação científica, porque também se pesquisa divulgação científica. Então, divulgação científica é uma coisa que também tem uma metodologia, tem uma forma de você desenvolver o conhecimento. E, claro, como toda área, você tem que apurar os seus resultados. Você tem que saber se esses resultados, de fato, são efetivos. Será que um monte de likes numa página do Facebook ou do Instagram, isso reflete realmente a qualidade daquilo que você está mostrando? Certo? Um vídeo no YouTube que tem 1.000 visualizações e 10 mil comentários, isso reflete? Então, você tem metodologias, não somente para desenvolver as atividades de divulgação científica, porque é uma coisa aplicada, eu vou ter um produto no qual eu vou fazer a divulgação, como também eu tenho que olhar os impactos e ver como eu construo isso. Então, como eu cito aqui, né, nesse parágrafo inicial, a ciência ela avançou de tal forma nesse momento, né, desde o século, vamos pegar século XIX, onde começam a surgir as primeiras revistas como Nature e Science, né, elas são dessa época. O conhecimento avançou tanto que essas revistas, inicialmente, como você publica um artigo ou na Nature ou na Science, ela publica qualquer área do conhecimento. Ela é ampla. Mas o que aconteceu? O conhecimento cada vez mais foi se especializando e hoje a gente tem o quê? Centenas de milhares de revistas científicas e centenas de milhares de artigos são publicados toda semana em todas as áreas do conhecimento, tá? E o que acaba acontecendo? Os jargões ficaram tão específicos e tão herméticos quando você publica um artigo que ele não fica acessível nem para um especialista da mesma área, ou seja, alguém que trabalha com cromodinâmica quântica vai mostrar para alguém que sempre trabalhou com física da matéria condensada, talvez quando eles trocarem um paper um com o outro, um não consiga entender exatamente o que está naquele paper, que não domina o jargão, não domina o conhecimento. Isso eu estou falando dentro da física. Imagine se você começa a olhar o jargão de outras áreas do conhecimento. Tá? Então, como diz aqui essa citação que eu faço aqui, até o final do século XIX, qualquer pessoa culta podia ler da mesma forma uma obra literária, filosófica, ou uma grande variedade de obras científicas. Tá? Porque elas eram escritas de maneira para que todo o público pudesse acessar. Para escrever um artigo para publicar na Science, hoje a gente sabe que ele não pode ser um artigo internet, ele tem que ser um artigo mais amplo, onde você correlaciona aquilo que você está apresentando com áreas que vão além do seu conhecimento. É diferente quando você vai lá fazer um Physical Review Letters. O Physical Review Letters, você vai ter uma ideia inovadora que ela está saindo daquele campo, mas ela também tem outras áreas para atingir. E quando você vai lá publicar um PRB, etc., na área de matéria condensada, você vai afinando, tanto que ela tem uma seção da revista lá de magnetismo, por exemplo, para você publicar os artigos de matéria condensada referente a magnetismo. Ok? E aí, o que a gente tem? A produção e disseminação do conhecimento, ele é fundamental para a divulgação, para o avanço da ciência. Ah, eu tenho um trabalho excelente. Ah, mas onde está esse trabalho? Está guardado na gaveta. Eu nunca publiquei. Se você nunca publicou, ele nunca existiu. Você pode ter uma ideia revolucionária, mas se ela nunca foi disseminada, nunca ela existiu. E por isso que, para se compartilhar o artigo hoje, todas as revistas sérias que a gente publica, ela tem a chamada famosa revisão dos pares, onde alguém vai ler aquele artigo e vai entender se ele tem uma certa lógica. Por exemplo, no começo do século XX, artigos da área de química, né, eles eram mandados para a pessoa se referir, a pessoa somente aprovava aquilo se ela conseguia reproduzir aquele experimento no próprio laboratório. Hoje é impossível, dada a sofisticação dos materiais, por exemplo, que a gente desenvolve, não é simplesmente fácil a gente reproduzir esses artigos, essas coisas, no nosso laboratório. Tá? Ou seja, a gente vai ler o artigo, vai ver se aquilo tem uma certa lógica e um certo conhecimento. Depois eu vou até mostrar um caso recente aqui para vocês, que como é importante a gente olhar as coisas de uma visão mais ampla. E aí o que acontece? No começo do século XX, a partir do século XIX, começo do século XX,
surgiram os primeiros livros de divulgação científica voltados para o público em geral. Tá? Por exemplo, o Einstein tem um livro chamado A Teoria da Relatividade, um livro que ele escreveu logo depois que ele publicou a Relatividade Restrita. Não sei se vocês conhecem, inclusive tem uma versão em português, né, pela editora Contraponto, onde o Einstein faz um livro de divulgação sobre a relatividade restrita e geral. Que, como ele diz na introdução, qualquer estudante do ensino médio alemão teria capacidade de ler e entender o livro. É claro que ele põe um sensorzinho ali dentro do livro também, né, para falar um pouco da relatividade geral. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, né, como todos vocês assistiram Oppenheimer, né? Certo, né? Foram lá ver, né? Então, ou seja, todo aquele impacto que tem a Segunda Guerra Mundial e logo depois a própria corrida entre Estados Unidos e União Soviética na época vai impactar essa questão da divulgação e do ensino de ciências. O que vai acontecer? No dia 4 de outubro de 1957, os americanos captam no rádio um sinal. Era o Sputnik. E os russos tinham chegado na frente. Os russos tinham chegado na frente na bomba de hidrogênio. Tá? Tinham chegado na frente colocar o Sputnik no espaço. Chegaram na frente, colocaram o primeiro homem no espaço. Colocaram a primeira mulher no espaço. Tá? E aí que o presidente queria falar, nós vamos ser os primeiros a chegar na Lua. Né? E aí foi toda aquela corrida espacial. E o que eles perceberam? Que faltava naquele momento nos Estados Unidos pessoas com interesse da carreira científica. Então isso impactou muito. Por quê? Por que eu tenho que ir na Lua? Certo? Qual a importância disso? É o conhecimento, etc., né, que você vai gerar. Mas quem paga isso? É o governo. Certo? A pesquisa científica, não somente a fundamental, mas muito da pesquisa aplicada, é sempre com financiamento público. Tá? Empresas não poucas empresas estão interessadas em financiar a pesquisa básica, estão interessadas em financiar produtos, não é nem a ciência aplicada. Eles estão preocupados com o produto. Então é o seguinte, você precisa devolver para a sociedade a importância do que você está fazendo. Então, a partir, como eu falei, dos anos de 1950, por causa da Guerra Fria, isso vira uma busca, principalmente lá nos Estados Unidos. Tá? E aí eu também gosto de citar um exemplo interessante, que foi na época da construção do LHC, né? No CERN, lá na Suíça, depois o LHC, o que impactava naquele momento? Os Estados Unidos eram o líder mundial nessa área de física de altas energias, o Fermilab. Tá? Os Estados Unidos estavam desenvolvendo um acelerador de partículas. Gastaram quase 2 bilhões de dólares no projeto. Até que o Congresso americano falou, não. Para que eu vou gastar, alguns deputados, para que eu vou gastar 20 bilhões de dólares para saber a origem do universo, se isso já está escrito num livro que todo mundo conhece? Tá? O projeto foi abortado. O Steve Weinberg escreveu um livro chamado Sonhos de uma Teoria Final, justamente para chamar a atenção das pessoas da importância desse avanço científico. Tá? E hoje, por exemplo, a Science National Foundation, a NSF nos Estados Unidos, ela exige que todos os pesquisadores que recebam recursos dela façam alguma atividade de divulgação científica. Tá? Para justamente se convencer a sociedade. Aqui no Brasil, isso agora começou a pegar. Qualquer projeto que você souber do CNPq, eles querem que você coloque ações de divulgação da ciência. Começou com uma coisa muito simples. Vamos colocar uma aba no currículo Lattes que você colocar atividade de divulgação científica. Uma coisa tão simples como essa deu um impacto enorme, porque muita gente descobriu que era um excelente pesquisador, mas aquela aba ficava vazia. Tá? Então, as pessoas começaram a registrar suas atividades e, ao mesmo tempo, se interessar. A FAPESP, como, por exemplo, o CEPID, no qual a gente participa, ela tem uma área exclusivamente de divulgação do conhecimento. É divulgação do conhecimento, aplicação e ciência básica. Então, esse é o foco para você ter um projeto desse porte, que é um projeto de 10 anos, que financia 40, 50 milhões de reais até. Esses projetos tipo a FAPESP. Então, veja, você tem a divulgação científica, ela começa a ser cobrada pela sociedade, depois eu vou entrar nos casos mais específicos, mas, ao mesmo tempo, essa transmissão do conhecimento
que é como é que eu vou levar para um público que não conhece esse assunto, não é o público especializado, como é que eu vou levar esse conhecimento de forma que ele seja acessível a essas pessoas? Então, muitas vezes, a gente usava um termo de tradução. Eu vou traduzir física, né, para as pessoas poderem entender o que é física. Hoje em dia, esse conceito está um pouco superado. A gente pensa numa recriação do conhecimento. E veja só, eu posso pegar um texto escrito em alemão sobre filosofia, traduzir para o português, e eu posso ler aquele texto e não entender nada. Então, não adianta eu simplesmente traduzir de uma língua desconhecida, ou seja, não adianta eu simplesmente traduzir do matematiquês que a física tem para as pessoas, se eu não recrio o conhecimento. Então, quando a gente está fazendo a divulgação, a gente está criando um novo conhecimento. A gente tem que pensar que aquele conhecimento está lá estabelecido de alguma forma, eu tenho que recriá-lo para que as pessoas possam tê-lo de uma maneira acessível. Tá? Então, a divulgação científica, ela tem esse impacto social importante, cultural, por isso que hoje a gente costuma usar o termo da cultura científica, de tal forma que a gente precisa estabelecer na nossa sociedade uma cultura científica, ou seja, uma cultura no qual as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e saibam entender a sua importância. Da mesma forma que sempre é importante a gente ter uma cultura humanística na formação de todos os nossos estudantes, para que a gente possa pensar além daquilo que a gente faz. Que, por exemplo, a ciência tem consequências, né? Vocês viram Oppenheimer. Tem consequências o conhecimento científico. Ok? Então, ou seja, a gente tem que trazer essa discussão, que a ciência, ao mesmo tempo, ela traz benefícios para a humanidade, mas, ao mesmo tempo, também provocam certas coisas que levam a prejuízos. O caso da bomba atômica, né? Que depois descambou o que nós temos hoje, né? Milhares de armas atômicas capazes de destruir todo mundo, destruir quantas vezes quiser o mundo. Basta o Putin estar meio nervoso lá, dar um chilique e resolver apertar um botão que os Estados Unidos vai responder e nós vamos dançar todo mundo junto nessa história. Ok? Então, a gente tem um problema que muitas vezes a gente identifica a ciência de forma que o cientista muitas vezes é aquele ser incompreensível e, ao mesmo tempo, que a ciência vai resolver todos os problemas do mundo, que não é verdade. E que a ciência vai explicar tudo que nós temos no nosso mundo, o que também não é verdade. Tá? Então, é importante nessa divulgação a gente também fazer essa reflexão. Então, ao longo da história, né, vários objetivos foram atribuídos à divulgação científica, né, como a sua legitimidade junto à sociedade, o despertar das vocações e a participação das pessoas no processo de tomada de decisão. Talvez vocês nem eram nascidos na época que teve a grande discussão aqui no Brasil sobre pesquisa em célula-tronco, tá? Que podia ou não usar a célula-tronco para fazer a pesquisa, né, no desenvolvimento, usar células de embrião. E aí ela pergunta, o embrião está vivo ou não? Mas tem meia dúzia de células ali, né? Ele é um ser vivo, não é? É uma pessoa que está lá, que está tendo direito, e você está usando ela para fazer o experimento? Isso é uma discussão tão complexa que quem resolveu? O Supremo Tribunal Federal. Quando a gente não tem é o que a gente está vendo, quando você não tem uma lei no país para discutir, cai na mão dos juízes. Tá? E eles acabaram liberando isso, mas foi uma campanha tão grande daquilo, que assim que o negócio foi pronto, alguém perguntou, mas quando é que está resolvido o meu problema que eu não consegui andar, de eu levantar da cadeira de rodas? Tá? E hoje a gente sabe que você pode trabalhar com célula-tronco sem usar a célula embrionária, ou seja, o conhecimento já avançou. Aquele ponto que foi tão polêmico naquele momento, que era uma discussão que envolvia conceitos religiosos, filosóficos, etc., onde começa a vida e onde termina a vida, é uma das coisas que mais muda com o passar do tempo. Onde exatamente a pessoa nasce, onde ela morre, uma questão mais filosófica do que biológica para a gente resolver. Então, ou seja, a importância de ter esse conhecimento na tomada, a população ter acesso a esse conhecimento é muito importante. Tá? Então, por exemplo, por que o governo federal patrocina um laboratório tão caro quanto o laboratório Sirius, que está aqui do lado? Tá? Nós todos sabemos os argumentos que tem isso, mas será que vale a pena? Quando as pessoas descobriram que o Sirius custou mais barato que um dos estádios da Copa do Mundo de 2014, falaram assim, acho que é mais útil, né, o laboratório de pesquisa, né?
do que um estádio de futebol que não tem nem gente para colocar, como os estádios tem em Brasília e outros lugares, né? E ele falou, custou quase a mesma coisa. Falar, olha só, e olha a diferença, né? De tecnologia, de emprego, de mão de obra, etc. Então, isso é importante a gente discutir isso num capítulo de um livro aqui, né? E muitas vezes o discurso da divulgação científica, ela está localizada numa articulação, muitas vezes, de tradução, mas sim como interpretação da causa e do efeito da exterioridade da ciência. Então, por exemplo, nós tivemos a pandemia, né? Essas coisas ficaram bastante evidentes, né? Basta lembrar que um pouquinho essa pandemia, aquele movimento de terraplanismo estava forte, né? A Folha de São Paulo fez uma pesquisa e descobriu que 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Nós estamos falando, então, de algo em torno de 14 milhões de pessoas. É muita gente, tá? Uma vez eu gravei um vídeo sobre terraplanismo, conto a história do terraplanismo, ele foi vinculado pela Casa do Saber em São Paulo, e esse vídeo eu gosto de citar porque ele é muito interessante, porque hoje ele deve ter algo em torno de umas 500 mil visualizações, um vídeo curtinho de 10 minutos. E tem cerca lá, se entrar no canal do YouTube, tem cerca lá de uns 15 mil, ou 20, uns 15 mil comentários a última vez que eu vi. Uns 10 mil comentários são me xingando. E os outros 3 mil me defendendo. Né? E aí teve um indivíduo, que nem vale a pena pronunciar o nome dele, que resolveu fazer um vídeo criticando o meu vídeo, defendendo a Terra plana. Mas quem é esse indivíduo? Um cara que é doutor em geofísica, formado pela USP. Que foi até professor substituto na USP. Como que o geofísico vai acreditar que a Terra é plana? Aí a gente pode perguntar o porquê que ele acredita ou ele divulga que a Terra é plana. Que, claro, o canal do vídeo dele do YouTube tem muito mais like, muito mais monetização que qualquer outro. Certo? Então, quando as pessoas divulgam pseudociência, não é apenas por ignorância. Há interesse político e há interesse financeiro sobre isso. O político como? Desvalorizar a ciência e o cientista. Por quê? São as pessoas que pensam. São as pessoas que questionam. São as pessoas que vão enfrentar muitas vezes isso. Foi o que a gente teve na pandemia. Como pode médicos, durante a pandemia, moer um comprimido de cloroquina e colocar para as pessoas aspirarem, como aconteceu em Manaus? Qualquer um sabe que quando você toma um comprimido desse tamanho, você tem miligramas do remédio que você está tomando. O resto é só para você poder tomar, porque você não vai conseguir tomar 10 miligramas. É talco que você tem. E médicos mandaram quebrar o comprimido e as pessoas aspirarem aquele talco. Pessoas que estavam com os pulmões debilitados, com infecção por causa do Covid. Como pode isso? Tá? Sem contar, né, que a gente teve um presidente da República que fez propaganda de cloroquina. Certo? Como pode isso? Qual o impacto que isso tem? A gente parece que já ficou isso no passado tão distante, mas isso está presente hoje. Está sobrando vacinas da dengue nos postos. Mesmo tendo poucas vacinas para as crianças que podem tomar, não vão, porque as pessoas começam a desconfiar da vacina, começam a desconfiar da ciência. Tá? Então, quais são os desafios do cientista contra o negacionismo, né? Então, esses negacionistas, normalmente, eles trabalham com a ideia da controvérsia, né? Então, eu vou pegar uma coisa que eu vou dizer que é controversa. A Terra é plana. Mas como não? Você consegue observar que a Terra é plana? Ou melhor, eu desafio vocês aqui. Vocês conseguem fazer um experimento simples para provar que a Terra gira? Não é coisa simples. Levou 2000 anos para isso ser. Para tirar a Terra do centro do universo. E mentes brilhantes passaram por aí, certo? Nós estamos falando dos filósofos gregos e tantos outros que davam excelentes argumentos que fazia sentido a Terra estar no centro do universo, mas não plano esférico, eles sabiam que a Terra era esférica. Eratóstenes já tinha medido o tamanho da Terra, 400 anos antes de Cristo. Isso ninguém tinha dúvida na época, que a Terra era esférica, mas tinha dúvida que a Terra se movia. Tá? Foi a Revolução Científica que começa com o Copérnico que vai mudar isso, mas veja, foi todo um processo, né? Como vocês sabem, o Copérnico, o Giordano Bruno, o Kepler, o Tycho Brahe, o Galileu, entre outros tantos, para culminar com o Newton,
para você conseguir superar essa ideia, superar esse modelo, tá? Então, ou seja, né, eu achei essa figurinha aqui na internet, achei muito interessante, vocês estão conseguindo ler, né? A Terra é plana, vacinas causam doença, crescimento global é uma farsa, a evolução é um mito. São coisas típicas, né, que acontecem nisso aí, né? Então, eles trabalham muitas vezes com as teorias conspiratórias, né? Nunca o homem foi na Lua, ok? Aquela foto lá, você vê, a bandeirinha está esticada, né? Como é que pode? Cadê as estrelas no céu? Os astronautas ali, eles não estão vendo estrela. Claro que não, eles desceram do lado iluminado, eles desceram de dia, por isso que você não vê estrela também. No mesmo motivo que você não vê estrela no nosso céu. Só que lá eles não têm atmosfera, o céu é escuro. Né? Não é um céu não é um céu azul como a gente tem aqui. Tá? E aí essas teorias vão batalhando e vão ficando em cima disso. Tá? E aí o que acontece? Muitas vezes, agora eu vou para o outro lado, né? A ciência também tem que tomar cuidado, porque também não dá para eu chegar e falar para o cara, você é um ignorante burro, você não sabe do que você está falando. Tá? Quando a ciência também toma aquela situação agressiva, como a gente viu muitos divulgadores que ficaram famosos durante a pandemia, ficar com posições agressivas, muitas vezes, desqualificando outras formas de conhecimento, isso é uma coisa complicada, tá? Porque isso, em vez de aproximar as pessoas da ciência, afasta as pessoas da ciência, tá? Então, a gente também tem que ter cuidado que nesse discurso, né, a gente tem que ter uma ação que acabe levando justamente o fato de ser importante a gente dizer qual é o processo da ciência. A maior qualidade da ciência é ela não ser imóvel, ela está sempre mudando. Um dos grandes, vamos dizer assim, mentores intelectuais do último governo, né, costumava postar uns vídeos, né, na internet, né, estou falando do Olavo de Carvalho, que falava, por exemplo, criticava muito a ideia da teoria de Einstein. Ah, quem não quer criticar o Einstein, né? Quer ficar famoso? Mostra que o Einstein é errado. Quantos e-mails eu recebo alguém dizendo, professor, descobri que o Einstein estava errado. Achei um erro na conta dele. Você fala, meu Deus, né? Depois de 100 anos, né? O cara achou um erro, né? O tempo é absoluto, não pode ser relativo. Né? As coisas caem, não tem, a gravidade não existe, as coisas caem por causa do impulso. Sabe? E aí vai com um monte de... como se o impulso não dependesse da gravidade, né? Então, como várias dessas coisas vão surgindo, né? Então, ou seja, esse processo todo que vai surgindo, a gente tem que mostrar para as pessoas que a ciência tem uma ideia e vai mudando. Eu estava citando o Olavo de Carvalho, porque ele convida assim, fizeram um experimento que mostraram que a luz, velocidade é constante. Aí que você vai lá, ele vai lá e pega, muda toda a física para adaptar isso? Como pode o cara mudar toda a ciência para adaptar isso? Pois é assim mesmo que a ciência funciona. Né? Um fato que não consegue ser explicado, um fenômeno novo, eu tenho que mudar tudo. Isso vale para relatividade, vale para mecânica quântica, vale para a teoria da evolução, vale para muitas outras coisas. Tá? E aí o desafio do cientista contra o negacionismo, ele parte, né, pelos problemas, atenção constante com os discursos negacionistas, ou seja, nunca eu vou chamar aqui, a Unicamp nunca vai fazer isso, a UFSCar nunca vai fazer aqui, vamos chamar um cara para discutir terra plana conosco aqui. Deixar que ele apresente seus argumentos. Não. Você não pode dar palco para essas pessoas. E a Terra, ou seja, você não está discutindo. Você pode discutir um modelo, mas não discutir um fato. Eu tenho inúmeras evidências experimentais que a Terra é esférica, não é um corpo plano, né? Ou um corpo semisférico, né? Quando eu publiquei esse vídeo também lá na Casa Saber, no dia seguinte eu recebi um e-mail do terraplana.com. Os caras, professor, eu convido você pode convidar os colegas e os seus alunos, se quiser, venha verificar os experimentos que a gente faz que mostra que a Terra é plana. Vem descobrir onde está errado no experimento. Tá? A gente nunca deve responder uma coisa dessa. Que já pensou se eu respondo? Professor da UFSCar vai lá verificar, o cara faz a festa, né? Em cima disso. Ok?
E aí eles têm um vídeo de 2 horas mostrando coisas extraordinárias sobre Terra plana. Tá? E só sobre isso dava uma palestra inteira. E a dificuldade também que os divulgadores científicos em compreender que seus discursos não podem simplesmente reproduzir os produzidos pela ciência. E tampouco não deve se apressar a realizar uma pretensa tradução. Então, por exemplo, os jornalistas reclamam dos cientistas e os cientistas reclamam dos jornalistas. Tá? O cientista muitas vezes fala assim, eu quero ver o texto final, aí depois quer corrigir o texto do jornalista. Nunca faça isso. O texto é dele. Você pode dizer que ele colocou alguma informação errada, mas não é você que vai corrigir o texto dele. Tá? Nunca se deve fazer isso. Eles reclamam que aqui no Brasil eles não conseguem falar com ninguém. Mas eles precisam de uma coisa, eles pegam, ligam com qualquer um dos Estados Unidos, na hora atende, responde o e-mail na hora, explica, dá a explicação necessária. Tá? Então, isso faz parte um pouco da nossa própria cultura, de a gente não perceber que é importante a gente dar estar aberto à sociedade para fazer isso. E a necessidade que os educadores, cientistas, divulgadores, possuem ao seu público experiências formativas mais amplas. Okay? Então, eu vou mostrar agora um pouco para vocês da minha experiência como divulgador, dos trabalhos que a gente realiza como divulgação científica, para talvez inspirar um pouco vocês e ver se a gente consegue atingir os objetivos. Tá? Então, quais seriam as maneiras da gente atingir os objetivos da divulgação científica? E aí eu vou falar da minha experiência que, como cientista e também como comunicador da ciência, a gente pode fazer isso. Tá? Então, entre muitas formas que a gente faz, entre elas, é a gente escrever sobre ciência. Tá? E escrever sobre ciência para o público amplo é uma coisa que requer também uma certa técnica e uma certa tempo de preparo por isso. Eu faço isso há mais de 20 anos. Tá? E isso passa justamente quando a gente se prepara para escrever, se prepara para apresentar. Muitas vezes a gente tem que usar as metáforas, e metáfora é sempre uma coisa perigosa. Tá? A gente nunca pode ser muito exigente com a metáfora, porque nunca vai ter uma metáfora perfeita que a pessoa vai entender. E também não pode ser muito flexível, né, que vai levar a um conhecimento errado. Tá? Então, eu publico artigos de divulgação, aqui foram em diversos portais que eu publiquei, né, ao longo de, desde 2002, mais ou menos. Esse é meu blog, que faz tempo que eu não mexo com ele, mas ele tem desde 2004 aí. Esse blog, faz tempo que eu não publico nada lá por falta de tempo, mas esses são alguns portais que tinham, né? São os portais, né, Terra, Web São Carlos primeiro, depois o América Online, que tinha no Brasil, né? E aí, mais recentemente, eu publico na Ciência Hoje, né? Eu publiquei por quase 15 anos na Ciência Hoje a coluna Física Sem Mistério, quando a coluna era online, ela foi mais de 2010, 9 anos, 11 anos, de 2006 a 2017, ela foi online, tá? Nesse tempo, foram mais de 130 artigos publicados, onde mais de 40 desses textos, eu tenho muito orgulho que eles viraram textos de livros didáticos, de física, ciências, português, geografia, e até em concursos públicos. Até descobri que o texto meu estava numa prova de português no vestibular, tá? E o que pediu para interpretar o texto, eu nunca tinha pensado naquilo. O texto que eu mesmo tinha escrito, tá? Então, é bem interessante isso, né? Sempre eles estão pedindo vários desses livros didáticos, também do Programa Nacional do Livro Didático, pedem para a gente para publicar alguns dos nossos textos nisso aí. Uma época eu também publiquei na revista Galileu, né? Depois eu parei na Galileu, e hoje na Ciência Hoje, agora o texto sai tanto online quanto na revista impressa, né? Tem a coluna que eu chamo Desvendando o Cosmos, né? Onde a gente publica algumas coisas. Esse aqui foi o último artigo, publicado agora, em abril de 2024, acabou de sair na revista, que eu chamo de Enredo Cósmico, né? Contando um pouquinho dessa história, né? Como os filósofos pensavam na antiguidade e como é que a gente vai descrever. E algumas coisas aqui, esse é um artigo que eu gostei que vê as vacas esféricas, né? Que é a piada que vocês conhecem, né? É uma forma que a gente usa para fazer na ciência, né? Eu costumo dizer que a física é uma arte de fazer aproximações, né? A gente, como físico, nunca resolve um problema, ou melhor dizendo, são pouquíssimos problemas que a gente resolve de maneira exata. A maioria deles a gente resolve aproximado, não é verdade? Então, a física é uma arte de fazer aproximações. Ok?
E aí, algum desses meus trabalhos, né, tem um capítulo nesse livro sobre a questão do tempo, né, nesse livro de ciência, foi publicado pelo MEC, né, sobre o céu do cotidiano. A busca pela compreensão cósmica é uma coletânea daqueles artigos dos primeiros que eu escrevi, né, em 2010 eu publiquei para o Fiscal, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, e mais recentemente, em 2020, eu lancei a Física Sem Mistério, que é uma coletânea dos artigos da Ciência Hoje. Né? Infelizmente, foi lançado em 2020, né? No meio da pandemia, tinha um lançamento fazendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, todo animado, né? Aí o pessoal vai ter que suspender. Vamos marcar para o mês que vem o lançamento do livro? Passou-se 2 anos aí, ok? Uma outra forma que eu também sempre trabalhei com a divulgação, que eu chamo de física para poetas, né? Física para poetas, em algumas universidades americanas, é uma disciplina que muitas vezes está voltado para a área de ciências humanas. Aqui tem algumas que eu apresentei, né? Em algumas reuniões, né? Apresentei principalmente na SBPC, no Simpósio Nacional de Ensino de Física, na Casa do Saber, né? Não está dando para vocês verem aqui, mas isso aqui é uma palestra que o pessoal até hoje assiste muito na Casa do Saber, que é sobre física quântica, tá? Várias dessas palestras aí, onde, por que eu chamo de física para poetas? Porque eu tento conectar a física com alguns elementos culturais, com música, com arte, com várias coisas, onde aí vamos tratando alguns temas. Então, veja só, a busca pela compreensão cósmica, o enigma do movimento. Esse enigma do movimento eu dou em todos os cursos de física moderna que eu dou, e eu estou dando esse semestre um curso para biologia, que é Princípios da Física, primeiro ano, eu apresentei esse enigma do movimento. Eu digo como é que surge a inércia, né? Vocês já cortaram, né? F igual a MA igual à forma da gravidade, né? GM, cortaram os M's, né? Pode? Um é uma massa gravitacional, outro é massa inercial, né? Por que elas são iguais? E a gente corta, né? Quem vai explicar é o cara, né? É Einstein, né? Que vai nos explicar isso. Então, isso é uma forma, eu já fiz vários mini cursos disso, inclusive, o último deles está disponível na SBPC, né? Que eles fizeram. Mas o grande foco da minha produção de divulgação científica é que eu tenho um laboratório, tá? Ele chama Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico. Então, aqui a gente pode fazer algumas experiências, algumas situações bastante interessantes. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui, tá? Que a gente tem diversos produtos que a gente fez ao longo do tempo, né? Então, o Lab, ele é um laboratório que procura fortalecer a cultura científica, procurando relações entre arte, cultura e ciência através de instalações interativas, programas de rádio, vídeos e redes sociais, né? Então, desde 2014, o Lab faz parte do CEPID, né, da FAPESP, e de 2018 a 2020 a gente trabalhou num projeto aqui, que inclusive é sede no Unicamp do CIE, né, do Centro de Novas Energias, a gente fez a parte de divulgação científica. Tá? Então, aqui são alguns recortes dos nossos produtos. Tá? Aqui, o Física para Poetas, o último que a gente fez, gravou. Esse O Que É, tem vários vídeos sobre isso aqui. O Clique Ciência tem quase 400 episódios sobre pesquisadores contando em 5 minutos o que ele faz na pesquisa. É ele contando, mas como é que a gente faz para que aquilo fique acessível? A gente desenvolveu um roteiro com certas perguntas para o pesquisador, para aí a gente colocando. O Fique Sabendo, né, que são vídeos que a gente usa no Instagram e no TikTok, principalmente, e o Infinito, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Então, esses são os nossos principais projetos. O primeiro projeto do Lab foi a instalação de escalas, que era uma instalação que a gente fazia uma projeção na Praça de São Carlos, uma projeção de quase 30 metros, num prédio que é muito característico que tem lá em São Carlos, que é um prédio que foi construído pelo Euclides da Cunha, uma escola que tem bem no centro de São Carlos, onde, a partir de uma lanterna, você fazia uma viagem do infinitamente grande até infinitamente pequeno. Tá? Foi uma das instalações interativas que a gente fez. Tá? Então, aqui está, por causa da luz, aqui não está muito visível, né? Mas aqui tem uma foto aqui da nossa projeção, exatamente ali no prédio. E outra que fez muito sucesso, essa aqui que chama Memórias do Carbono, né? Memórias do Carbono, ela relata a história de um átomo de carbono, ele contando a sua vida. Desde o momento que ele nasceu numa estrela, bilhões de anos atrás, até agora que ele acabou de sair pela sua respiração. É o mesmo átomo de carbono com bilhões de anos de idade.
Tá? Então, as crianças principalmente entravam num espaço que eu chamava de escuridão móvel, um inflável gigante, onde elas entravam, e aí com aquele brinquedo de Kinect, você vê o garotinho aqui com as mãos mexendo, ele pilotava essa espaçonave que sai aqui. Isso aqui é a Praça de São Carlos, lá do centro de São Carlos. Sai daquela praça e viajava pelo espaço para encontrar o carbono, etc. E no final, eles descobriam onde o carbono estava presente em vários aspectos. Tá? O Clique Ciência que eu te falei para vocês, são esses vídeos de 5 minutos, onde os pesquisadores relatam as pesquisas. Nós fizemos muitos na UFSCar, fizemos com quase uns 300 pesquisadores e professores da UFSCar, com alunos de pós-graduação e assim por diante. Não fizemos mais porque as pessoas também não estão muito interessadas em gravar um vídeo. E hoje a gente está fazendo muitos desses vídeos na UFABC. Tá? O Que Curso Eu Faço, isso aqui também foi um projeto que a gente fez em parceria com a universidade, a gente produziu um vídeo de cada curso de graduação da universidade, mas é um curso onde está com esse viés da divulgação científica, onde os estudantes vão explicando como é que é fazer o curso de licenciatura em física, fazer engenharia física, fazer graduação, e todos esses cursos têm um intérprete de Libras, que foi um desafio para o intérprete de Libras, porque alguns sinais não existiam em português para falar um determinado termo de física, por exemplo, ou de qualquer linguagem. Eles não vão ficar fazendo a letra para cada termo. Tá? Então, vai desenvolvendo um sinal. E, ao desenvolver o sinal, quem é alfabetizado em Libras vai entender que aquele sinal significa isso. Então, teve esse trabalho bem legal. E aqui tem um vídeo Ciência Explica, que é um vídeo que fez muito sucesso, né? Que são vídeos curtos, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Como funcionam as vacinas? Já reclamou de dor quando tomou alguma vacina? Saiba que essa dorzinha não é nada perto das duas que ajuda a combater. Existem diferentes tipos de vacina. O mais tradicional utiliza uma versão intravacina do mesmo micro-organismo que causa infecção, um vírus ou bactéria, por exemplo, ou uma parte dele para gerar uma resposta do nosso sistema imune sem termos que desenvolver a doença. Dessa forma, se nosso corpo for atacado por um desses micro-organismos em estado natural, ele saberá fabricar os anticorpos ou células de defesa adequadas para combater o infecto. Esse é um vídeo que a gente tem, a gente pôs esse formato ele agora, principalmente para divulgar no Instagram, né? E ele deu muito sucesso. Inclusive, vocês podem ver no canal Futura, no Globoplay, foram cedidos para lá esses vídeos aí, isso aqui é bem voltado para criança, né? Nos anos iniciais, a gente tem acho que quase 80 vídeos desse aí, como por que o violão toca, por que arde o olho quando você corta a cebola, por que o céu é azul, e assim por diante, tá? E é esse estilo manual lúdico, né? Com as crianças. E o Fique Sabendo é um produto que nós estamos fazendo muito agora, né? Que são vídeos curtos, voltados principalmente para o Instagram e o TikTok. E entre eles eu escolhi esse aqui, que é sobre aquele supercondutor fajuto do ano passado. Uma startup coreana alegou ter criado um material supercondutor chamado LK99, um cristal composto por chumbo, cobre, fósforo e oxigênio. A alegação foi descrita em um pré-print, um artigo científico ainda não revisado por outros cientistas. Os autores fizeram o material levitar sobre o ímã e defenderam que ele conduzia eletricidade sem resistência em temperaturas até 130 graus Celsius e na pressão ambiente. Os supercondutores que sabemos funcionar em temperatura ambiente só apresentam esse comportamento sob pressão de milhões de atmosferas. Feito seria uma revolução na forma com que usamos a energia. Por isso, a repercussão foi enorme entre interessados em ciência e entre pesquisadores, que em alguns casos tentaram replicar o material. Após várias dessas tentativas, especialistas concluíram que o LK99 não é um supercondutor. Eles constataram que impurezas levaram à diminuição da resistência elétrica, mas não a deixavam nula, que caracterizaria a supercondutividade. A velocidade com que a história foi desmontada impressiona. Isso demandou o esforço dos cientistas de diferentes lugares, fosse mostrando que a eletrificação não se parecia com a supercondutores, se devia a ferromagnetismo, fosse sintetizando uma versão totalmente pura do LK99, que demonstrou propriedades isolantes e não supercondutoras. E assim, o vídeo científico do verão do hemisfério norte não durou até outubro. Então, esse vídeo, veja só, tá aqui a referência, se você quiser ler o artigo da Nature, que desmonta tudo isso.
e ao mesmo tempo você vê a preocupação da gente explicar o processo da ciência, né? Tá? Porque a hora que caiu esse pré-pin, todo mundo ficou louco, né? Mas na hora que a gente lê, já vê que tem um furo, né? O cara fala assim, olha, ele é supercondutor até 130 graus Celsius. Mas por quê? Porque eu não consegui medir numa temperatura mais alta. Falei, gente, você tem uma descoberta que vai dar um prêmio Nobel, vai revolucionar o mundo. Você não vai arrumar um equipamento para medir acima de 130 graus Celsius? Eu tenho um equipamento que mede até 1000 Kelvin. Se eu tivesse isso, o dele não media até 400 Kelvin, né? Então, você já percebe que tinha um furo. Mas, veja, mobilizou tanta gente, né? Ou seja, que foi o processo da ciência é esse. Tinha um erro de interpretação, um erro de evidência, o tal do LK99 era um mineral que se encontrava em qualquer lugar por aí, e aí alguém vai desmonta, faz material puro, etc. Isso foi tudo uma fração de um mês, foi resolvida essa questão. E veja, esse é um dos muitos assuntos que a gente acaba abordando dentro desse processo. Aqui eu vou mostrar rapidinho, que meu tempo já está esgotando, né? O que a gente fez uma radionovela. Renato Capela, João Simplício, Davi Narciso, Pedro Sagredo e Karina Luquete, Ana Saviati. Quem disse que a astronomia não pode estar presente no dia a dia de cada um de nós? João Simplício, Pedro Sagredo e Ana Salviati são três amigos de infância que adoram viajar por esse mundo das estrelas e mostrar que a ciência pode estar muito mais perto do que pensamos. Para eles, discutir sobre a origem dos planetas ou sobre o fim do universo é tão interessante como falar de futebol ou sobre o próximo capítulo da novela. Ouçamos novamente essa conversa. Sim, eu vou ter que preparar uma para amanhã. Maluco, parece um cometa desgovernado. Ai, tô Júpiter. Com meus ovos, ainda bem que sobraram alguns. Você que é maluca, você está no mundo da lua? Hã? É você? Desculpa, não tinha te visto. Ai, oi, Sagredo, é você? Ai, tudo bem? Mas não estava prestando atenção no caminho mesmo. Na verdade, estava pensando no cometa que colidiu com Júpiter e aí você bateu em mim. E acabei com seus futuros dinossauros. O quê? Tá, e aí vai, é um episódio, tem quase 10 minutos, não vou poder passar todos, mas vocês vão poder ouvi-lo, né? Onde foi aquela coisa, Salviati, Sagredo e Simplício são os três personagens do livro do Galileu, né? Ana Salviati é uma astrofísica, Pedro Sagredo é um professor do ensino médio, e João Simplício, dono de uma banca de jornal, que faz o papel dos três personagens do Galileu no livro, né? Discutindo das novas ciências. Essa foi uma radionovela que a gente fez em 2009. Agora, em 2013, nós fizemos esse projeto, que eu gosto muito dele, chama Verdades Inventáveis, né? Que é uma radiodramaturgia, né? Que é um podcast, que a gente chama hoje, com 36 episódios de 10 minutos cada um, e conta a história da Laura. Essa é a Laura, uma garotinha de 15 anos, do primeiro ano do ensino médio, que faz viagens imaginárias. Vou rapidamente mostrar para vocês. E nessas viagens vai conhecer o Newton, Júlio Verne, Clarice Lispector, entre outros. Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Limpo, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. De interatividade da UFSCar tem o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. Laura fica desolada com a dificuldade que tem passado por causa do seu braço quebrado. E resolve que quer voltar no tempo. Ah, que chato. Não tem nada para fazer. Minha mãe só volta mais tarde e tudo parece que está dando errado. Perdi o jogo, perdi a recuperação e ninguém vai dar atenção. Vou falar que ela não quer desse meu braço quebrado. Que ódio. Se eu pudesse voltar no tempo. Tentar resolver seu problema. Ela decide que precisa encontrar Albert Einstein. Ah, seria isso. Tenho certeza que aquelas teorias da relatividade devem ter alguma coisa a ver com viagens no tempo.
Mas antes eu preciso encontrar o Einstein para saber como ela funciona. Mas como eu vou fazer isso? Eu tô tão sem imaginação hoje. Será que vai dar certo? Bom, vamos ouvir. Vamos ver o que eu encontro aqui. Albert Einstein nasceu na Alemanha em 1879. Ganhou o Nobel em 1921. Relatividade geral, relatividade restrita. Nossa, mas parece tudo tão difícil, tão relativo. Como que eu vou conseguir achar um tempo assim? Chave. Isso. O tempo e o espaço. Certo. Você não queria me contar? Queria sim, nossa, que prazer. Sabe que mesmo sem entender muito bem as suas teorias, eu sempre te admiro muito. Mas é que, sabe o que é? Andando, esse braço quebrado tá me metendo em cada encrenca. Então eu pensei em botar um tempo, até o dia que eu tava no sítio e ainda não queira. Ah, só isso? Simples, não? Que bom que você acha simples, porque pra mim parece muito complicado. Como eu ainda tô no ensino médio, eu não consigo entender nada dessas suas teorias de relativo. Eu tô viajando bem. Mas Apenas. Não. Ah, era só pergunta. Isaac Newton, porra. Foi você que o chamou? não exatamente, mas ele faz parte das minhas experiências imaginárias, sabe? A gente já se encontrou antes. Vai ficar com a mesma ladainha de que eu estudei suas teorias. Mas você sabe mesmo, tinha que inventar aquelas coisas de espaço-tempo. Quem é o Nilson? Eu gravei o Newton. Eu gravei o Newton, né? Então, a história da Laura, ela tem um arco todo sobre a questão da viagem no tempo, né? Foi um projeto que a gente teve do CNPq sobre o tempo, a gente fez a radionovela e também fizemos uma instalação sobre o tempo. Só para eu já estourei meu tempo aqui, né? Mas aqui é um outro projeto que a gente fez na UFSCar, que eu gosto muito, que a gente chama Caminhos do Conhecimento. A gente colocou totens espalhados pelo campus, no qual você chega lá, lê um QR Code, aí você vai para o site, cada totem está relacionado com uma área do conhecimento. Então, por exemplo, o totem da física chama Albert Einstein, o totem da química chama Marie Curie, e assim por diante. Tá? Então, tem essa linha que eu não vou detalhar aqui para vocês, né? Sobre o caminho do conhecimento, onde você faz, de fato, um caminho. O primeiro totem começa no departamento de filosofia, e assim vai caminhando pelo campo, você pode fazer uma caminhada. Mas tem uma outra linha que é uma linha feita para crianças, que é uma linha da luz, onde a gente discute o tema da luz. E quem discute é a ultravioleta e o seu companheiro Foco. Esse vídeo é todo produzido por nós, produzido por NEPS. Oi, tá tudo bem, Luiz? Como eu gostaria desde ontem. Ih, é bunda, não? Tá vendo? Talvez seja falta de banho. Quanto tempo que você não tomou? Bom dia. Bom dia. Não tô julgando, quem tá sofrendo é você. Faz 3 dias que eu não tomo banho. É, nojento. Gente, sabe que na França as pessoas ficam todos os dias. E lá, todo mundo é escolado, sempre fala francês, sempre escolente. Luiz, mas é TikTok. A gente transpira e nossa pele acumula poeira, bactérias, células mortas. Células mortas? Felipe, estou em volta do velho no de ontem. Tenho muito carinho por ele, sabe? Mas as bactérias não são você. Verdade. Estou
Tira da terra e tudo. E aqui, eles viram tudo aí. E não tá precisando nada. Eu sou louco agora. Incapaz de compreender a linguagem dos humanos. Obrigada. Tenho. Então, nós já vivemos sem amigos. Me transformo em E o fato, olha, o jeito que cachorro. Bonjour, Violeta. Como posso ajudar você? O vídeo ele é um pouco longo, né? Ele vai conversar com o Guaraci, que é o senhor da luz, né? Que é o deus do sol, né? Na cultura indígena. E ele vai explicar a história. Esse é um episódio que está falando do microscópio, como é que pode ver as bactérias, tal. Daí ela volta e conta para os amiguinhos, tal. São 7 episódios, né? Com vários temas sobre na astronomia, na medicina, na física, na química, sobre a luz, tá? Rapidamente aqui, nós temos muitas ações na época do coronavírus, né? A gente desenvolveu alguns podcasts, principalmente, alguns diálogos, né? Que a gente fez, né? Teve podcast quarentena, que teve exatamente durante toda a quarentena tinha um podcast novo. Foi um trabalho incrível, né? Que o pessoal fez sobre isso. Bom, e aí a última coisa que eu quero mostrar para vocês, vou pedir mais 5 minutinhos aí, tá? É esse projeto que eu também gosto muito, que é um concerto que nós fizemos com a Orquestra Experimental da UFSCar, né? Que eu chamo de Infinito em Todas as Direções. Eu vou mostrar... Hã? Do Dyson. Exatamente, do livro do Freeman Dyson, a inspiração dele. E eu vou mostrar para vocês o teaser do concerto. Infinito em todas as direções. Essa ideia surgiu a partir de uma conversa entre a ciência e entre a arte, entre uma forma de popularizar a música e também popularizar a ciência. São 5 composições inéditas que foram feitas para a orquestra, pensando no nosso público, nos nossos músicos, e que vão trabalhar com 5 elementos: água, terra, fogo, ar e o hélio, de forma mais poética. Como relaciona-se com a transformação da matéria? A terra existe os elementos, a água com a vida, o ar com a inteligência humana. E o éter faz a ponte entre infinitamente grande e infinitamente pequeno. Somos uma espécie que existe apenas há alguns séculos, quando comparada com a idade do universo. Mas somos humanos. Somos seres que pensam além do horizonte. Procuramos encontrar as respostas olhando para o infinito em todas as direções. E essas histórias vão ser contadas através da música, através dos sons e através das imagens que o Flávio está colocando junto. E que está sendo muito bonito essa oportunidade de contar uma história, tá? Mostrar através da nossa forma de se expressar. Essas são imagens da NanoArt produzidas lá no laboratório. Nos nossos trabalhos do Laboratório Aberto de Interatividade, dentro do CNF, Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Essa parceria que fizemos com a Orquestra Experimental da UFSCar permitiu que produzíssemos um espetáculo único e inédito, onde fizemos um diálogo entre ciência e arte, conhecimento e poesia. Algo totalmente diferente do que é a música e do que é a ciência. Hoje, então, nós aprendemos como o mundo surgiu e também aprendemos que partículas nanométricas existem e são zeros. Vimos que nós podemos ter algo diferente nessa vida tão tumultuosa.
Estou esperando aí o convite do mundo para a gente rodar com esse concerto. A gente apresentou esse concerto, acho que umas 6 vezes, né? 4 vezes em São Carlos e 2 em Araras, onde a gente tem outro campo. É meio problemático levar uma orquestra quase 200, 120 pessoas e toda essa estrutura, né? Mas foi uma proposta, não. Rapidamente vou falar da proposta que, quando eu fui candidato a reitor da UFSCar, eu propus a criação do Instituto da Cultura Científica, William Sarrado Rosner, né, que foi nosso reitor, que também foi eleito pela comunidade, não nomeado também na época do governo militar, né? O professor Rosner ele tinha sido reitor anteriormente, né, uma pessoa de muito destaque na ciência brasileira, né? E esse Instituto da Cultura Científica, não vou detalhar aqui, já passei do tempo, mas ele foi criado, foi implantado, né, pela gestão que assumiu, e ele tem exatamente essa ideia de ser um espaço, um lugar na universidade onde você ajude as pessoas a fazer a divulgação científica. Então, as pessoas chegam com ideias, com projetos, e ele é encaminhado por isso. Baseado na ideia da espiral do conhecimento do Vogt, né, que da Unicamp, né, onde a produção e difusão do conhecimento, né, ela passa exatamente por essa interação com o ensino de ciência, a formação dos cientistas, a produção e a difusão do conhecimento. Tá? Então, o Instituto já funciona já há 3 anos na nossa universidade. Então, terminando, trabalhar com divulgação científica, além de ser algo muito gratificante, pelo menos para mim, amplia os nossos horizontes como cientistas. Tá? E essas estratégias que a gente usa, né, ligando os outros elementos culturais, como arte, vídeo, programas de mídia, né, faz uma forma da gente aproximar as pessoas, né, de diferentes públicos para o conhecimento científico. E a nossa metodologia, a gente tem publicado ao longo dos anos, né, essas metodologias que a gente tem feito, né, sendo um paradigma para a difusão do conhecimento. Os nossos querem criar um museu de céu aberto, as conexões ampliam essa divulgação, e a atuação, né, do Instituto da Cultura Científica também é uma coisa inovadora da UFSCar. Obrigado pela atenção e desculpe ter explorado o tempo. Obrigada, Adilson. Excelente o colóquio e obrigada por compartilhar esse trabalho lindo, lindo mesmo. Super legal a gente saber que está sendo feito tanta coisa bacana, né? E imagino que deve ter sido muito difícil colocar tudo isso em pé, né? Sim, trabalho de 20 anos, pai. Muito, muito difícil. E depois a gente não vai abrir para as perguntas, você vai contar para a gente o detalhe de qual que é o tamanho da sua equipe, que deve ser uma equipe enorme, eu acredito eu. Pessoal, perguntas? Você pode falar da sua equipe? Então, nós temos, no caso da UFSCar, a maior parte da minha equipe são de profissionais, que são alunos, né, formados principalmente no curso de imagem e som que eu tenho na UFSCar. Eu imaginei. Então, isso permite que eu tenha uma pessoa que é especializada em animação, uma pessoa que é especializada em som, em vídeos, etc. Também tem jornalistas que trabalham com a gente, né, para produzir os conteúdos e principalmente para verificar os conteúdos. Então, a gente tem pelo menos tem um jornalista que é em formação nessa área de divulgação científica, né? E o trabalho fica muito em cima tanto de mim como a Mariana Peso, né, que é minha parceira e hoje a diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar. Né? A gente também tem alunos de graduação trabalhando com a gente, de diversas áreas ali trabalhando, mas a gente vê, para conseguir produtos de qualidade, não dá para ser um projeto que eu só dependo do aluninho de graduação, que só vai trabalhar 8 horas, eu preciso ter um investimento com profissionais. E lá em São Carlos, ainda bem que a gente tem, e esses profissionais não custam tão caro quanto de fato eles valeriam. Né? Eu não conseguiria pagar o preço de mercado. Tem isso. Imagina como um vídeo desse aqui que eu mostrei aqui da Ultravioleta, com toda essa produção, né? Se você vai encomendar isso para uma produtora de vídeos, cada vídeo desse vai custar mais de 30, 40 mil reais, se você fosse mandar produzir. Né? Então, tem todo esse trabalho feito disso aí, né? que nos dá essa perspectiva. Então, tem mais ou menos umas 10 pessoas trabalhando no lado. Mas aí, como funciona? Você tem eles contratados fixos pelo CEPID? Pelo CEPID, são financiados pelo CEPID. São financiados, enquanto o CEPID durar, eles estão... Agora, meu desafio do CEPID acaba ano que vem, eu tenho que arrumar outras formas, não de divulgar o conhecimento, mas de financiamento. Eles não estão vinculados à universidade? Não estão vinculados à universidade. Só
Boa tarde, professor. Desculpa, eu vou sentar aqui, estou com dor. Fique à vontade. Eu vou tentar ser breve. Das várias aplicações de divulgação científica que o professor apresentou, a ideia que me passou é que o trabalho era mais de um pesquisador, com outro pesquisador, ou um pesquisador, com um indivíduo que não trabalha em pesquisa. E a pergunta que me vem é a seguinte: se for um indivíduo que não é pesquisador ou não trabalha com a ciência assim diretamente, ele também pode fazer esse serviço de divulgação científica, e se sim, quais seriam os moldes e isso poderia ser aceito por divulgação científica? Então, eu acho que é necessário que você tenha uma formação, né? E aqui, por exemplo, a Unicamp, né, tem o LabJOR, né, que é uma referência nisso, né? Na formação, né, de divulgadores de ciência, né, no curso de mestrado e especialização que eles têm aqui, é um exemplo desse aí, no qual você tem que formar. E principalmente quando você fala, por exemplo, jornalista, né? Eu tenho minha filha, por exemplo, é jornalista, né? E aí pensa assim, eu quero trabalhar com ciência. Alguém dá uma pauta para ela fazer sobre ciência. Aí, se a pessoa não tem nenhum conhecimento científico, não tem nenhuma formação de como a ciência é difícil. É mais ou menos assim. Qual é o jornalista que cobre futebol? Não é uma pessoa que vai lá, gosta de futebol, lê sobre futebol. Alguns jornalistas, eles fazem curso de árbitro, por exemplo, para criticar a decisão do árbitro de jogo de futebol, que é coisa mais polêmica que decisão de árbitro de jogo de futebol. O futebol não tem graça se não tivesse essa polêmica. Então, ou seja, você precisa ter uma especialização nisso. Como também um jornalista que vai falar de economia, ele vai ter que ter uma especialização nisso. Então, para falar de ciência, alguém também tem que estudar um pouco a ciência e também a forma que a ciência é produzida. Nós temos excelentes jornalistas, né, da área de divulgação científica, né? O Reinaldo Lopes, por exemplo, da Folha, que é também ganhador do prêmio José Reis, a Sabine, que aqui trabalha no LabJOR, Salvador Nogueira, que é um cara que escreve muito sobre astronomia, que é tracker também, né? Então, ou seja, tem que ser a pessoa, ela tem que ter uma pegada, porque ela tem que pegar, muitas vezes, o artigo científico e produzir. Então, por exemplo, normalmente, um artigo que sai na Nature, eles têm normalmente um release para a imprensa, no qual alguém lá da revista já produz o negócio para os jornalistas divulgarem. E normalmente eles recebem esse release antes da publicação, né? Eles têm um sigilo, né? Para que no dia que o artigo sai publicado, ele está com a matéria pronta. Fala, nossa, o cara leu aquele artigo e já está pronto, ele preparou antes, né? Então, é necessário ter uma certa formação, né? Para você poder produzir isso. Porque, veja só, tem uma coisa não somente do conhecimento, mas também da linguagem, né? Que eu acho que isso é importante. Qual a linguagem que você está usando? Qual é a forma que você está usando? Então, por exemplo, no conceito do infinito, se eu só tocasse as músicas com as imagens, as pessoas iam ter apenas uma visão. Então, entre cada ato do concerto, vocês ouviram uma narração ali, né? A gente produziu um texto que focalizava o que estava falando do fogo, que aquilo vinha seguida 2 músicas sobre o fogo com aquelas imagens, para as pessoas ligarem que o fogo com a ideia de ser o elemento transformador da matéria. Aí que você passa o conhecimento científico, só não ficar apenas uma imagem bela para eles verem. Então, passa tudo por esse processo de se desenvolver essa linguagem. Boa tarde, professor. Eu não sei se tem exatamente uma pergunta, mas um comentário, assim. Fique à vontade. A minha pesquisa de mestrado, que eu terminei recentemente, era sobre a percepção de divulgação científica dos pesquisadores do antigo. E eu acho que conversa muito, a pergunta que você faz na sua palestra por eu acreditar que a resposta é sim, que eu fiz essa pesquisa, e eu tive dados muito interessantes sobre a percepção desses pesquisadores. E muitas vezes, acho que a coisa que eu mais sinto, né, das respostas dos questionários é uma sensação de abandono e de falta de formação para a atuação na divulgação. Então, os pós-graduandos, principalmente,
tem a ideia do que você falou, não dá para esperar que um pós-graduando vá ser responsável por toda a produção de divulgação científica da universidade. E o docente também, ele já ocupa, já tem muitas obrigações, né? Mas essa importância na carreira do cientista ainda é vista como algo que talvez não seja prioridade, mas que é importante. E eu acho que seria muito interessante que a UFSCar, que está mais adiantada aqui ao Unicamp nesse aspecto, né, pudesse compartilhar um pouco disso com a Unicamp. Assim, porque o que você falou, então, o que você falou é uma carreira de 20 anos nisso. Né? A gente ainda não teve um professor que conseguisse contribuir por tanto tempo nessa área. E eu acho que falta um pouco, tanto como falta a comunicação entre o jornalista e o cientista, a gente tem o LabJOR aqui, e poucos pesquisadores citaram, lembraram, conhecem, temos conhecimento dos próprios trabalhos dentro da UFGW, dentro da Unicamp. Parece que os projetos que existem, eles não circulam dentro da própria comunidade. E o que vocês fizeram parece ser muito grande. E acho que talvez a pergunta seja como que vocês conseguiram isso, assim? Porque parece um pouco distante. Bem, queria comentar com vocês que você tem, sim, alguém aqui no Instituto de Física que é um extraordinário divulgador, ganhador do Prêmio José Reis, que é o maior prêmio da divulgação científica, é o professor Marcelo Nobre, né, que tem uma visão também extraordinária da divulgação científica, né, e as formas diferentes que atuou, né, ele criou um museu aqui, um museu, como é que chama o museu? O exploratório, né? Ele criou isso, ele desenvolveu coisas, escreve livros, etc. Né? Então, ou seja, o Marcelo é um exemplo, né? Só dois professores da física citaram. Não, na verdade, citaram. Sim, exatamente. 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 E ele ganhou o maior prêmio de divulgação científica do Brasil, que foi o Prêmio José Reis. Né? Então, ou seja, existem muitas vezes essas atividades. O que acontece é que, eu posso dizer para vocês, quando eu comecei a fazer divulgação científica, como o Marcos até estava comentando, ele comentou rapidamente aqui, quando a gente era aluno de graduação, eu vim fazer física por causa da astronomia, porque eu tinha um clube de astronomia quando eu tinha 14 anos de idade. Tá? E quem inspirou ter esse clube de astronomia foram duas coisas. Star Trek, passava na TV, sim, canal Bandeirantes, né? E a série Cosmos, do Carl Sagan, que passava domingo de manhã e sábado de manhã na Rede Globo. Olha só que programa que tinha de manhã, a série Cosmos, né? E isso, junto com alguns amigos, a gente se encantou com isso. E a ideia que o Carl Sagan faz, eu sou muito inspirado, muitas das coisas que eu faço, é na inspiração do Carl Sagan, ele contar histórias. Então, os meus textos de divulgação, as coisas, geralmente, a gente conta histórias, né? Que era o Carl Sagan. O Carl Sagan conseguia contar uma história de uma lenda japonesa de que os guerreiros samurais morreram e foram para o fundo do mar e viraram a carcaça dos caramujos lá, não, não lembro o nome do bichinho lá, que tinha lá, caranguejo, isso, que tinha, e o caranguejo tinha a cara de um samurai. Como é que o caranguejo ficou com cara de samurai? Né? E o Carl Sagan explica isso, né? Que quem fez o caranguejo fomos nós, né? Então ele pega esse tema e vai explicar a ideia da evolução. Então, ou seja, é maravilhoso, isso foi uma coisa que me fascinou. E quando eu entrei para fazer física em São Carlos, eu fiz na UFSCar, eu cheguei na UFSCar e descobri que tinha um observatório na USP, né? Foi a coisa mais maravilhosa para mim. E eu fui já, desde que o Marcos estava lembrando, né? Que eu fui exatamente, eu fazia iniciação científica no observatório, e o que mais fazia no observatório era o quê? Era divulgação, era palestra, projetando slide.
mostrando o céu e tal, né? A UFSCar não tinha observatório, né? Mas daí eu resolvi esse problema quando eu fui vice-reitor, eu criei um observatório na UFSCar. Tem observatório, isso. Tem observatório na UFSCar, tá? Então, isso passa um pouco desse gosto. E aí, a partir de 2000, que começa a surgir essa coisa de blogs, etc., que eu me volto um pouco da minha carreira. E muitos colegas me criticavam por isso. Falavam, você está perdendo tempo. Talvez, né? Eu já publiquei mais de uma centena de artigos. Talvez eu tivesse 3 centenas de artigos publicados em revista se eu não tivesse gastado parte da minha energia na divulgação científica, né? Mas eu acho que a divulgação científica me dá tanta satisfação, né? Até mais satisfação do que ter um paper, mais um paper aceito, né? Porque quando a gente está publicando um paper, normalmente é mais um que a gente está fazendo, né? Raramente alguns que a gente publica na vida que são realmente disruptivos, né? Que tem alguma coisa. E fazer coisas como essa sempre me dão um enorme prazer. Mas a questão da UFSCar, como você fala, por isso que eu tive a ideia do Instituto da Cultura Científica, né? Que é um espaço onde agora as pessoas sabem onde na UFSCar você pode procurar um apoio ou ter uma ideia da divulgação científica. E agora que todo projeto pede divulgação científica, todo mundo vai lá bater na porta. Eu preciso escrever uma página do meu projeto. Como que eu faço divulgação científica sobre estudo de algas, etc. Como eu faço divulgação não sei o quê. E aí o Instituto ele dá esse apoio para fazer isso, né? Então, a ideia do Instituto da Cultura Científica, essa sim é uma ideia inédita, né? Até onde eu sei, não tem nenhuma universidade com um instituto desse formato. Surgiu Isso. Então, a gente só consegue isso quando a gente está lá em cima. Quando está lá em cima de propor, né? Você tem que ser uma ideia que vem a nível de reitoria para propor isso, para fazer essas coisas, né? Então, é uma coisa assim que realmente faz a diferença. Obrigado. Uma pergunta, você mencionou no começo sobre a métrica para entender, né, se a sua forma de divulgação está sendo efetiva ou não, porque não é fácil, você mencionou os que não funcionam, né, que é o marketing. E qual seria a forma de fazer essa? Olha, o diretor do Cosmo Caixa, que é um grande museu que você tem de ciências em Barcelona, né, dos museus mais espetaculares, né, o nome dele era... Oi? O diretor. Isso. Ele falava que era o seguinte, que a melhor coisa que ele sabia que funcionava alguma coisa no museu era pelo brilho nos olhos das pessoas. Quando uma criança saía assim, com os olhos, né, colocando, era um jeito de você saber, nossa, deu certo isso. Nessa instalação minha, Memórias do Carbono, eu tenho um depoimento de uma garotinha de 9 anos de idade que saiu do negócio assim, saiu com os olhos assim, nossa, o carbono está presente em tudo, o carbono está aqui, o carbono está lá na gasolina, a gente não vive sem o carbono. Olha que beleza, ela conseguiu captar toda a mensagem. Indo mais diretamente na sua pergunta, eu só estou falando que essa é a percepção que a gente tem, que nos dá a satisfação, né? Mas a métrica é uma coisa assim, que você tem que trabalhar naquilo que a gente chama de pesquisa qualitativa, né? No ponto no qual você vai ter que ver, por exemplo, quando você tem um vídeo publicado, tem um monte de comentários, né? O que você consegue extrair daqueles comentários, né? Sobre a percepção que você tem a partir daquilo, né? Então você vai ter, olha, esse vídeo aqui teve, sei lá, 100 mil acessos, 10 mil comentários. O que significa isso? Quando eu dou o exemplo do terraplanista, eu vejo o quê? Que o meu vídeo foi uma coisa polêmica e que levanta instiga mais aqueles que são detratores do que as pessoas que, de fato, querem apreciar aquilo que eu falei. Ou seja, eu fico mais procurando aquilo que, pelo fato de eu encontrar um movimento que é mais forte. Então, você só apresentar números, né? Quando a gente faz o relatório para o CEPID, por exemplo, né? A gente vai falar, nosso site teve 1 milhão de acessos, etc. Tá? A PES gosta de ver esses números, né? Mas eu acho que mais importante é quando você vê que a repercussão que esses vídeos têm, os comentários que eles têm, a forma que eles refletem, que isso me dá um pouco da ideia se eu estou atingindo aquele público ou não, né? Então, por isso que ao publicar nas redes sociais, etc., os likes, etc., é um parâmetro, né? A visualização é um parâmetro, mas a gente precisa descer um pouco mais nessas análises qualitativas. Então, normalmente, as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, o LabJOR faz muito isso também, né? A professora, o nome dela é barato, eu estou esquecendo o primeiro nome dela.
Oi? Acho que é. Ela trabalha muito com essa questão dessa percepção pública da ciência, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, há uns 6 anos atrás, antes desses governos, fez uma pesquisa sobre percepção pública da ciência, né? E ver quanto que as pessoas... E o resultado interessante dessa pesquisa, foi até o professor Ildeu que desenvolveu ela, as pessoas acreditam no cientista. Elas colocam os cientistas como pessoas que são confiáveis na informação. Mas elas não conseguem citar cientistas brasileiros. Conseguem citar o Marcelo Gleiser, porque é famoso, né? Conseguem citar o Santos Dumont. Alguns vão lembrar do Carlos Chagas, tá? Alguns até do Oswaldo Cruz e o César Lattes, que talvez seja um dos maiores cientistas brasileiros, né? Centenário dele agora, né? Poucas pessoas ouviram falar, não sei do currículo, mas, né? Que tem o nome dele. Então, ou seja, ainda falta as pessoas saberem quem são os cientistas brasileiros. Que eu falo, a imprensa fala, o pesquisador, o docente, não fala o cientista da universidade. Então, é um pouco dessas percepções da ciência, eles têm que trabalhar um pouco nessa análise que eu chamo de qualitativa, menos que quantitativa, né? Porque que nem o vídeo tem, o meu vídeo da Terra Plana, tem 500 mil visualizações, tem 10 mil comentários de pessoas destratando, ou seja, são pessoas que não estão dando contra, né? E não aproveitando aqui. Então, agradeço novamente o Adilson. Obrigado, hein? Obrigado pelo convite.